Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 14 e 15, que vai nos dizer assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Havia chegado o momento de Jesus iniciar o seu ministério publicamente. Jesus, ele havia passado pelas etapas que era necessário ele passar. Jesus, ele passou pelo batismo, depois passou pelo deserto, foi tentado pelo diabo, mas depois de ser aprovado, a Bíblia diz que ele inicia o ministério dele. Para todas as coisas tem um tempo determinado, há um propósito para tudo. Até na vida do Filho de Deus, de Jesus, do nosso Pai, do nosso exemplo, porque ele tem que ser o nosso exemplo diário. Até na vida dele, irmãos, houve fases que precisaram ser respeitadas. Declare comigo: eu vou respeitar as fases, pois Deus está me preparando. Eu vou respeitar as fases, pois Deus está me preparando. Logo após Jesus ser aprovado, ele inicia o ministério dele e ele começa já pregando o evangelho de Deus e falando que o tempo estava cumprido e que o reino de Deus estava próximo, para que todos viessem se arrepender e crer no evangelho. Deus está dizendo: está chegando um tempo de conclusão na tua vida. Eu estou concluindo algumas fases e vai se iniciar uma nova rota na tua história. E nesta rota, nesta nova história que vai se iniciar, eu quero que você abra a tua boca e fale o que eu te mandar. Jesus estava anunciando, porque ele compreendeu que havia chegado o tempo. Irmãos, tem um tempo que a gente se cala, tem um tempo que Deus nos prepara, tem um tempo de anonimato, tem um tempo de deserto, tem um tempo que ninguém nos enxerga, mas chega um momento em que Deus diz: está preparado, inicia. Ramanchurai. Algumas coisas vão começar a se iniciar na sua vida. O ministério de Jesus se iniciou. Jesus começou a apregoar o evangelho. Jesus começou a fazer o que Deus havia designado para ele. Quando chega o tempo de Deus, a gente não fica dizendo: eu não estou preparado, eu não estou apto, eu tenho medo. Não. Se Deus lhe preparou, meu irmão e minha irmã, se você passou por fases que você foi aprovado, que você foi aprovada, é sinal de que você já está apto, já está apta para ver os projetos de Deus. Não esqueça que é Deus quem lhe dá força. Não esqueça que é o Espírito Santo que coloca as palavras nos teus lábios. Não esqueça que é Deus quem lhe capacita. Mas não fique se achando incapacitado para iniciar, porque senão você vai ficar a vida toda se sentindo assim. Porque ninguém está apto 100%, irmãos, para viver os propósitos de Deus. Sempre vai ter dentro do nosso coração um pouco de medo, sempre vai ter no nosso coração um pouco de dúvida, porque nós somos seres humanos. E isso, irmãos, não é ruim a gente ter um pouco de medo, sabe por quê? Porque é um temor que vem ao nosso coração, dizendo: será, meu Deus, que eu estou apto para ver o teu projeto? Será, meu Deus, que eu já estou apta para ver os teus propósitos? E o Senhor está dizendo: sou eu, Deus, que durante um tempo te preparei. Sou eu, Deus, que permiti você ser moldado, porque para tudo tem um tempo, irmãos. Jesus, ele não veio para a terra logo adulto, iniciou o ministério dele e pronto, não. Ele passou pelas fases e eu acho isso lindo. Eu acho lindo os detalhes da história de Jesus e a forma com que Deus, irmãos, agiu na vida do filho dele. Deus, ele não avançou nenhuma etapa na vida de Jesus por Jesus ser o filho de Deus, você entendeu? Deus não vai avançar etapas na nossa vida, irmãos, porque somos filhos dele, não. Ele quer que a gente passe para que a gente amadureça. Ele quer que a gente venha passar as fases para que a gente venha estar preparado. Jesus precisou ali ser gerado no ventre de Maria, esperar os 9 meses como uma criança normal. Jesus nasceu. Depois, Jesus, ele foi criado como uma criança normal.
Não há relatos bíblicos, irmãos, de coisas miraculosas durante o tempo em que Jesus era criança, bebê. Não, ele foi criado como uma criança normal, passando por cada fase e respeitando cada fase. Aí a Bíblia diz que quando ele estava ali, para entrar na fase adulta, foi que ele começou, irmãos, a abrir os lábios e a falar no meio dos doutores. Quando ele estava para ser conhecido entre os adultos, só estava pouco tempo para Jesus se tornar adulto, Jesus começou ali a falar no meio dos doutores. E depois que Jesus começou a falar no meio dos doutores, ele voltou para casa e continuou aguardando o tempo de Deus para que ele pudesse se manifestar. Aí quando chegou o tempo de Deus, Jesus foi batizado por João, Jesus passou pelo deserto e depois de aprovado, Jesus iniciou o ministério dele e começou a pregar o evangelho de Deus. Jesus teve uma preparação. Irmãos, nada sem preparação presta. Se não teve preparação, se não teve deserto, não teve vale, não teve nada, não é de Deus. Porque tudo, meu irmão e minha irmã, que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele primeiramente vai nos preparar. Tudo que Deus tem para fazer na nossa história, primeiramente Ele vai nos moldar. Deus está preparando pessoas aqui para viver os projetos dele. Ele está dizendo para você, não se assuste, porque eu não vou tardar de tirar você do anonimato. Eu vou começar a te apresentar. Declare comigo, eu vou estar preparado quando o meu Deus quiser me apresentar. Eu vou estar preparado quando meu Deus quiser me apresentar. O anonimato, o deserto, o período de tentação, tudo é pra gente ser preparado. Tem muitas pessoas que durante o tempo de preparação cruzam os braços. Só que Deus me trouxe aqui para lhe dizer, no tempo de preparação você busca se especializar. No tempo de preparação você busca ler Bíblia. No tempo de preparação você busca orar. No tempo de preparação você busca louvar. Você busca se aperfeiçoar na presença do Senhor, para quando Ele te apresentar você já está apto. Você já está preparado e preparada. Jesus já estava preparado. Jesus não teve medo, mas Ele iniciou. Ele começou a falar aquilo que Deus havia designado para que Ele viesse a fazer nesta terra. Não tenha medo dos propósitos de Deus, porque Deus é quem te capacita. O Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então lembre-se, a minha capacitação não vem da minha própria força. A minha capacitação não vem de mim mesmo, mas a minha capacitação vem de Deus. Grandes homens de Deus, diante de grandes projetos que Deus entregou, se sentiram incapazes. Mas Deus capacitou a cada um deles. Você vai observar que Moisés, ele se sentiu incapaz. E o Senhor capacitou Moisés. Jeremias se sentiu incapaz, mas o Senhor capacitou a Jeremias. Isaías disse, ai de mim, sou homem de impuros lábios, vou perecer. A Bíblia diz que o Senhor mandou o seu anjo que limpou os lábios de Isaías com a brasa viva do altar. Irmãos, o nosso Deus nos capacita. Jesus passou por todos os processos, mas depois ele foi aprovado. E ele começou o ministério dele com o poder de Deus sobre a vida dele. Quando nós iniciamos, irmãos, com o sim de Deus, quando nós iniciamos com Deus dizendo agora está apto, está preparado e preparada, a gente não precisa temer, porque quem enche os nossos lábios é o Senhor, quem fala é o Senhor, quem instrui é o Senhor, quem capacita é o Senhor. Eu quero profetizar que Deus está lhe capacitando, porque está perto de você sair de fases em que você estava sendo preparado, de fases que você estava sendo moldado. Depois das fases que você está sendo preparada, que você está sendo moldado, o Senhor vai te apresentar. Irmãos, Deus, ele não fica o tempo todo na olaria com a gente toda hora, não. Chega um momento em que o vaso fica pronto. Chega um momento que depois do vaso ficar pronto, ele passa pelo fogo. Mas depois, meu irmão e minha irmã, ele passa pelos processos finais e ele vai para onde? Para a exposição, quando ele está preparado. Nenhum vaso fica o tempo todo na olaria. O Senhor molda, o Senhor deixa da forma que Ele quer para cumprir os propósitos dEle. Você está sendo moldado, você está sendo preparada para cumprir os propósitos de Deus. Não é para se esconder e dizer, eu não estou apta, eu não estou preparado. O Senhor está dizendo, eu te moldei, eu te preparei
E eu sou Deus que vou te apresentar. Eu sou Deus que vou tirar você do anonimato. Jesus iniciou a missão dele aqui. O Senhor diz para você, tem uma missão nova se iniciando. Tem uma fase de olaria, tem uma fase em que Deus estava te moldando, ficando para trás, e está iniciando-se uma nova fase na sua história. Declare comigo, meu Deus está iniciando uma nova fase na minha história. O meu Deus está iniciando uma nova fase na minha história. Tem muita gente que pede, Deus, eu quero sair, Senhor, do deserto. Ah, Deus, eu quero sair deste tempo de preparação. É muita luta e é muito dolorido, e realmente é. Mas quando Deus quer apresentar, quando Deus diz que é o tempo, tem muita gente que fica se escondendo, que fica com medo. E Deus está dizendo, não tenha medo. Quando chega o tempo de iniciar, o Deus que manda garante. Deus vai garantir o que Ele vai fazer na tua vida. Deus vai garantir os propósitos que Ele vai cumprir na sua história. Jesus iniciou o ministério dele, regado pela presença de Deus. Havia presença de Deus em todos os passos de Jesus. Mas por quê? Jesus não pulou fases. Jesus passou por tudo, ó, de maneira correta, como o Pai queria que ele passasse, como era para acontecer. Passe em cada fase sabendo que a preparação é fase, passa. Toda fase ela passa e inicia-se uma nova história. E inicia-se uma nova trajetória. Deus me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer. Eis que eu te anuncio, diz o Senhor, que está se iniciando uma nova história. Que está se iniciando algo novo na tua vida, não se assuste. Quando as oportunidades chegarem, faça como Jesus. Comece a pregoar o Evangelho de Deus. Comece a fazer a tua parte. Quando Deus abrir a porta, quando Deus ele abrir o caminho para você passar, faça o que Deus designou para você. Tem pessoas aqui que Deus designou a estudar. E quando abre o concurso, você fica com medo de fazer a prova. Tem pessoas aqui que Deus designou a fazer faculdade. Mas quando abre as inscrições, você fica com medo de se inscrever. Tem pessoas que Deus designou um ministério, mas você tem medo. E o Senhor está dizendo, eu sou Deus que chamei, que quando eu mando, eu garanto, faça a sua parte. Porque você vai ver Deus tirando você dessa fase de processo, de anonimato e te apresentando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, oh Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar, meu Pai, através da tua palavra, que os teus planos, os teus propósitos, Pai, não podem ser impedidos, mas eles se cumprem conforme a tua vontade. Oh Pai, o Senhor nos molda, o Senhor nos prepara, meu Pai, é o Senhor nos capacitando para vivermos os teus sonhos, para vivermos os teus desígnios, os teus projetos, Senhor. Ah, Deus, que a gente compreenda que cada fase é para ser vivida, é para a gente aprender, é para a gente tirar, meu Deus amado, ali das instruções que o Senhor nos entrega, meu Deus, aprendizado para a gente levar para o resto da nossa vida. Jesus, ele passou pelas fases, mas depois das fases se iniciou o ministério, se iniciou aquilo que o Senhor tinha designado para a vida dele. Eu creio, Pai, que vai se iniciar algo novo na vida do meu irmão e da minha irmã. Eu creio que a fase da olaria está ficando para trás. Eu creio, Pai, que a fase do deserto está ficando para trás. E algo novo o Senhor fará. O Senhor, meu Deus, capacitou. Agora chegou o tempo do Senhor apresentar os teus filhos. Foi assim que aconteceu na vida do teu Filho amado Jesus Cristo. E é assim que está acontecendo na vida de alguns dos seus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo
Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ô Senhor, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que você vai curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai, que o teu nome seja glorificado, dá testemunho para o teu povo contar, e que tudo seja para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, meu Senhor, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que está chegando o tempo de você sair do anonimato. Não tenha medo das novas oportunidades. Não tenha medo do novo que vai se iniciar na sua história. É um tempo de novidade. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus, declare amém.